Fala, bebê! Sejam bem-vindos à nossa casa e a mais um Pabcast. Tudo bem, Lulu? Tudo ótimo, e com você? Comigo e tudo com bem. vocês aí em casa, tudo bem também? É isso, você que tá acompanhando a gente aqui no YouTube, já se inscreve, já deixa o seu like, compartilha com todo mundo. E você que tá acompanhando a gente no Spotify, dá 5 estrelas e faça parte da nossa comunidade. Tá voando ela. Vamos nessa. Qual o tema de hoje? Bom, hoje a gente vai falar sobre celebridades no futebol, que basicamente a gente precisa discutir como essas pessoas conseguem mudar os ambientes que elas frequentam, globalizando ainda mais marcas, por exemplo, de times, que não são da bolha delas. Então, como isso faz diferença no mundo que a gente frequenta. Então bora, roda a vinheta. Dá pra gente negar que pessoas influentes literalmente influenciam o ambiente que elas estão inseridas. Então, por exemplo, quando um cantor começa, ou uma cantora, que é o caso da Taylor Swift, começa a se relacionar com um jogador, por exemplo, o Travis Kelce, que é o namorado dela. Travis? É. Falei certo? Sim. Eu não sou uma, como fala? A irmã dela vai ficar muito brava vendo Swifties. esse podcast, porque Swifter, não é? Não sei como... Swifter. Swifter. Porque ela é muito viciada na Taylor. A Ale tem até uma foto com a Taylor por causa da irmã dela. É verdade. Mas enfim, isso é papo para outro podcast. Enfim, Taylor Swift influenciou muito na vida dele e do time, né, do Chiefs, que é o time que ele joga na NFL. Inclusive, foi jogar o Super Bowl, que é a grande final, foi campeão e tudo mais. E a câmera sempre ia pra Ali. Taylor, né? Pra pegar ela ali na torcida e tal. E é muito louco, porque eu lembrei disso agora, porque eu tava assistindo. Alguns fãs de NFL mesmo começaram a reclamar da quantidade de vezes que a câmera ia pra Taylor. Porque, tipo, gente, isso não é importante pra gente. Só que era importante pras fãs da Taylor que começaram a acompanhar a NFL, né? E importante pro que a gente vai falar hoje, que Exato. é como celebridades influenciam o esporte ou o meio que elas estão inseridas. Então, depois deste começo, desse romance, pô, a marca NFL foi muito mais valorizada, o Chiefs foi muito mais valorizado, os ingressos foram vendidos rapidamente, enfim, a camiseta, né, do Travis foi vendida muito mais, enfim, ele ganhou um monte de seguidor. É sobre isso que a gente vai falar hoje, como celebridades influenciam. Exatamente. Bom, quando a gente pensa, acho que no cenário da música junto com o cenário do esporte, que são dois ambientes que potencializam muito, né? Que trabalham muito com a emoção, passionalidade, paixão por aquilo que você sente. Até porque na música você passa muito da paixão do que você escreve, do que você canta. E no esporte as pessoas vivem da paixão por um clube, por um time, enfim, por jogadores. Então acho que o exemplo da Taylor, ele é muito assim, sei lá, top 1, talvez, de relações entre pessoas que tenham mudado o futebol. Porque, de fato, é assustador. Assim, eu, particularmente, não sou uma grande fã de NFL, eu não conheço os times, não sou muito do pop, então também não conheço muito a Taylor. E, de repente, absolutamente tudo que eu enxergava no Twitter e na internet falava sobre isso. Então, acho que é realmente importante a gente destacar esses acontecimentos, porque foi um negócio bombástico. E, sobretudo, pensar em como isso também acontece mais perto da gente. A gente tem um exemplo recente, que é o da Isa com o Yuri Lima, do Mirassol. Que, cara, obviamente, a gente não tá falando de Taylor Swift, que, meu Deus, vai mudar a economia do clube. Sim, a Taylor né? influencia muito facilmente qualquer coisa, né? Mas quando você pensa na influência da Isa para um time do tamanho do Mirassol, por exemplo, será que ela não é a Taylor Swift do Mirassol? Yuri? Porque, de repente, as pessoas começam a assistir o jogo, olham pra TV, a Isa está sentada na arquibancada. Aí todo mundo, o que que a Isa está fazendo no meio de semana, à noite, sei lá, num dia chuvoso, vendo alguém jogar futebol? Rolam boatos, inclusive, que a torcida do Mirassol reclamou que a câmera estava indo muito pra Isa e não, né, isso não era importante, igual o Taylor. É verdade que aconteceu Não, tô isso? brincando, acabei de inventar. E, enfim, mudou, obviamente, a imagem do jogador, porque as pessoas passam a acompanhá-lo porque ele é o namorado da Isa. E a Isa, ela vem de uma história de um relacionamento muito tóxico, né? Então ficou aquela sensação de, o que que esse cara vai ser pra Isa? Ela merece um cara legal, ela é querida pelos brasileiros e tudo mais. E aí, a página do Instagram do Mirassol começa a ganhar seguidor. O cara começa a ganhar seguidor. A primeira foto que ela posta com ele tem 2 milhões de curtidas. Imagina um cara, beleza, tá jogando no Mirassol, tá fazendo a carreira dele ali no futebol, num time que não é de grande expressão, que não joga os maiores campeonatos. Ele fala, Do nada. 2 milhões de pessoas estão curtindo meu rolê aqui. Eu se fosse ele, já ia falar, o que que a Isa me mandou uma mensagem? Uou! E sabe o que é engraçado? Ele contou a história deles uma vez e ele conseguiu acesso a Isa por inbox no Instagram. Pô, é isso que eu tô falando, imagina. Quem nunca mandou uma mensagem pro famosinho, tipo, oi, vai que ele responde. Pois é, no Você já caso mandou? dele, não. A Luana é muito fora da Você já? realidade. Já? Pra quê? Em várias línguas, tipo, hi... Não, tô brincando. Raramente. Já assim, né?
E aí, basicamente, eu acho que é esse processo em diferentes escalas. Então, hoje a gente pode ver o Mirassol aproveitando um pouco da situação pra brincar com o filho que vai nascer, postar roupinha, aquela coisa. Então, enfim. O que é irado, né? É. Porque, tipo, dá uma visibilidade, o clube tá sabendo aproveitar, o jogador tá sabendo aproveitar, e é uma visibilidade saudável, não é uma visibilidade forçada, ou pessoas que desejam se juntam sabendo que isso vai viralizar, enfim, é muito saudável e é muito legal de ver como pessoas influenciam. Sim. E é isso, então. Brincadeiras saudáveis, uma situação que pra todo mundo foi uma surpresa, mas que mostra como esse movimento de furar as bolhas, né, de universos completamente diferentes que se misturam. A gente pensa, pô, a Isa, quem pensava que a Isa ia namorar um jogador de futebol, né? Parece que na nossa cabeça, que às vezes ela é muito linear e fechada no sentido de, pessoas que trabalham com música, têm uma outra vivência, ou curtem outras coisas, enfim, aconteceu o que aconteceu. É isso, eu acho. Mas a gente tá trazendo o caso, por exemplo, óbvio, Travis, ele é um jogador de NFL, de um time que foi pra final do Super Bowl. Coincidentemente, ele começou a namorar a Taylor Swift, certo? Certo. Mas a Taylor Swift, perto dele, tipo, é muito mais famosa, muito mais influente. A Isa, perto do namorado dela, do marido dela, é muito mais influente do que ele. Mas também tem situações de que duas potências, digamos assim, se juntam e isso vira, mano, o boom da sociedade. Como foi o caso de Spice Girls and David Beckham. Não todas as Spices, né? Não, Só a Victoria exato. Beckham, vamos lá. Eu acho que é isso, assim, talvez seja o maior case de sucesso de um casal da música, de uma pessoa da música com uma pessoa do futebol, né? Os dois muito bombados naquele momento, e a Inglaterra que vive muito intensamente música e vive muito intensamente futebol. As Spice Girls no topo das paradas, o David Beckham como o cara da Inglaterra, o futuro da Inglaterra, o menino de ouro, e aí eles se juntam, porque ele se apaixona por Victoria Beckham, que assim, nem ligava pra futebol. Não ligava, não. Ela cagava pro futebol. Ela falou que ela não gosta até hoje de assistir e tal. E eles se juntam, assim, é um casal que, em um período ali um pouco distante, já teve o valor de mercado, né, o valor da marca Victoria e David Intimacy, já passou de 500 milhões de dólares, assim, não é pouca coisa. Então, enfim, eles têm uma vida muito boa. Não sei nem quantos zeros tem. E, além de tudo, são lindíssimos, têm filhos maravilhosos. Então, que belo case de sucesso. E David Beckham sabe dançar lindamente, tem um gingado todo... Vi na série. Eu acompanho. Bom, a gente tá falando de casais, beleza. Às vezes uma pessoa ajuda a potencializar outra, ou um casal muito famoso, né, individualmente, ajuda a potencializar a relação. Mas quando a gente fala de futebol, a gente sabe também que tem cantores ou artistas que conseguem influenciar diretamente o time, seja como música, né? Tipo, a torcida começa a cantar uma música de algum cantor muito famoso que é fã do time e tudo mais. Então isso também acontece. A relação famosos extra-campo com o time acontece muito no futebol. Quando a gente pensa em celebridades, tem algumas figuras no mundo que têm muito dinheiro e que realmente podem mudar a realidade de um clube, né? Então, já vi vários clubes endividados aqui no Brasil que falam, pô, me compra. Aquele torcedor lá famoso podia comprar a gente pra dar uma ajudada. Eu acho que um caso muito emblemático é o do Elton John com o Watford. Enfim, já teve filme dele, tem a autobiografia, mas eu acho que vale aqui a gente fazer um recorte específico sobre o clube, porque é um cantor que desde muito cedo tinha ali as questões dele com o pai, de ter uma aceitação, né, do pai gostar dele, de querer fazer as coisas com ele. Então ele tinha uma conexão com o futebol desde pequeno, recortava as coisas, colocava na parede, tudo, e ia pro estádio com o pai, mas não vivia aquilo intensamente, né, o estádio intensamente. Quando ele descobre, e o Elton John já sendo Elton John, descobre em 74, mais ou menos, que o time tá em apuros, assim, que o time tá, assim, com muita dívida, não sabem o que fazer, e ele descobre isso numa entrevista. Então, o jornalista vai lá, conversa com ele, e meio que fala, então, você que é torcedor do Watford, você tá sabendo que seu time tá... E aí ele fala, como assim? Me conta melhor isso, né? E ele decide num movimento ali rápido, que pra ele era uma coisa muito simples, né? Vou estalar o dedo aqui e vou fazer um concerto beneficente dentro do estádio. Porque eu vou arrecadar esse dinheiro e vou entregar pro clube. Porque eu vou poder mudar a situação. E ele faz um show emblemático, vestido de abelhinha, aquela coisa. E vira uma coisa histórica, porque de fato ele arrecada muito dinheiro. E aí, depois disso, coisas acontecem, ele consegue virar parte do clube, né? Vira vice-presidente, faz parte do conselho e tal, até que em um momento, alguns anos depois, ele recebe o convite pra comprar o clube e ele compra, pra de fato construir uma trajetória grandiosa com o Watford. Só uma observação, eu fico pensando em que momento essa galera arruma tempo. Porque o cara é o Elton John, ele faz milhares de shows pelo mundo inteiro e aí ele decide entrar no clube, tipo, vou comprar aqui um clube, primeiro eu vou virar vice-presidente e tal. E aí, aonde essa galera arruma tempo? Eis a questão da humanidade.
verdade. Vai. Não, e olha que loucura quando você para pra pensar assim nos feitos, né? Então, depois que ele consegue fazer tudo isso, e ele passa a se dedicar àquilo, e ele fala muito na autobiografia dele ali que existe uma coisa dentro dele também de, talvez sendo o cara do Watford, do pai dele olhar pra ele diferente. E ele diz que isso nunca aconteceu. Então, ele termina a biografia dele basicamente falando: eu fiz o que eu fiz e nem assim eu consegui o reconhecimento do meu pai. Mas que, de alguma forma, o Watford salvou a vida dele. Porque no tempo que ele viveu aquilo muito de perto, era um momento muito difícil da vida dele. Enfim, a vida do artista, Sim, com muitas total. possibilidades, drogas, problemas, Solitária depressão, também, muito né? solitária, tudo. Enfim, o grande feito dele, além de ter essa recuperação absurda, é que ele simplesmente leva o Watford da 4ª pra 1ª divisão. Disputa final, em Wembley, aquela loucura. Então, assim, é um cara que marcou muito. Hoje, obviamente, ele é apenas um presidente honorário, ele não tem uma participação efetiva ali. Será nas que não tem? decisões, Será que se ele dinheiro. falar, meu, não contrata esse cara porque eu não quero? Pode ser, pode ser. Mas tem uma arquibancada com o nome dele, tem o Elton Irado. John, aquela coisa toda. Inclusive, acho mó fofinho quando ele aparece no estádio com os filhinhos dele e tudo mais. Mas, sabe uma sensação que eu tenho? E aí, me corrija se eu estiver errada. Eu tenho a sensação de que tá na moda, entre aspas, aqui, famosos olharem pro futebol e quererem ter times. O que, pra mim, na minha opinião, é uma coisa muito positiva, porque pode mudar a realidade de um time que já existe e às vezes não consegue subir de divisão e tudo mais. E essas pessoas acabam trazendo valor de marca, patrocínio. E isso faz com que o clube consiga se estruturar para começar a caminhar melhor. Mas também tem o caso da Natalie Portman, que a gente sabe muito bem sobre o futebol feminino, que ela se juntou com uma galera foda e montou um time de futebol feminino. Sim, mas você estava falando sobre esse movimento, eu acho normal, porque se eu fosse bilionária e minha vida tivesse estabelecida, as próximas gerações da minha família tivessem, assim, com uma garantia boa de vida, meu primeiro pensamento seria ter um clube de futebol. Mas porque eu sou doente por futebol. Pois é, mas essa galera não. Então, mas olha o caso da Natalie Portman, por exemplo. Que beleza, uma atriz de Hollywood de um nível altíssimo. Como que ela chega no futebol? Ela tem filhos. E ela percebeu nos filhos dela a mesma admiração por jogadoras do feminino e jogadores do masculino. Então, na cabeça dela, o futebol era um ambiente perfeito para ela luta da igualdade, de gênero mesmo. Porque você tem em casa meninos que, em tese, gostariam de futebol masculino, mas pra eles ali na infância não existe uma grande diferença entre as modalidades. Então ela falou, pô, isso daqui é um ambiente pra fazer quase uma revolução cultural. E é muito, tipo, interessante você parar pra ver como as pessoas chegam no futebol. O caso dela é pela igualdade, pelo que ela reparou dos filhos dela. O do Elton John é porque ele era um fanático por futebol, é pelo West Ham ali, ele cresceu gostando do time do futebol. E é curioso ver como as pessoas se aproximam ou vão em direção ao futebol por motivos diferentes, né? Natalie Portman viu uma oportunidade de lutar pelos direitos, que é uma coisa que ela já faz fora do futebol. Ela viu ali também como uma chance de mulheres, podemos... Mudança cultural mesmo, né? Exato. E o Elton John, porque ele já era fã e acompanhava e tudo mais. Mas eu acho que até por isso que vale olhar caso a caso e como o futebol consegue mexer com as pessoas em lugares diferentes, né? Então, quando a Natalie pega e junta um grupo de pessoas, assim, absurdas, então tem alguns dos melhores atletas do mundo, tem outras estrelas de Hollywood e ela monta ali um clube que tende a ter sucesso, porque são muitas cabeças, muitos dinheiros e um ideal muito legal, que é estou em busca da igualdade de gênero dentro do esporte. Né? É. E o Angel City, ele tem algumas características, algumas ações que tornam o clube ainda mais legal. Então, sei lá, por exemplo, 1% da venda dos ingressos volta para jogadoras. Legal. Esse dinheiro volta para elas e, em troca, durante a temporada, elas fazem um esforço a mais para divulgar as entradas, né? Então, elas mexem muito nas mídias sociais para chamar a galera para ir pro jogo e tal. E esse é um movimento interessante porque na temporada inaugural, né, que foi 2022, o time teve uma média de público de mais de 19 mil pessoas. Almost sold out. Como é que é? Almost sold out. Meu sotaque mais do norte. Um pouco texano, que no caso é no sul. Entendi. E, além disso, 10% dos patrocínios que eles fecham vão para ajudar a comunidade local. E entre esses casos, as empresas que têm essa parceria do 10% com o patrocínio, tem a Just Works, que o dinheiro ali, a porcentagem, vai para um projeto interno do Angel City que chama Player 22, que é basicamente o seguinte, é um subsídio para ex-jogadoras que querem abrir o próprio negócio. Então você imagina, óbvio, o clube ele abraça as jogadoras que jogam ali no momento com 1% dos ingressos, com toda a qualidade que os proprietários buscam dar para as atletas. E além disso, se você é uma ex-jogadora, você ainda tem o apoio para conseguir ter o seu próprio negócio, pode empreender. Eu acho o caso do Angel City tipo um case de sucesso, assim, porque é um clube formado para trazer dinheiro, todo mundo precisa
precisa viver, né? A gente não tá falando aqui de, vamos montar um clube amador de qualquer jeito. Não, os caras juntaram gente bilionária, mas com o propósito de... Óbvio, eles não puseram dinheiro ali apenas pra mudar o mundo e ser um lugar mais seguro. Isso é o principal? Mas todo mundo quer ganhar dinheiro, então eles querem um retorno financeiro, seja de patrocínio e tudo mais, mas eles não pensam só no mundo deles. Sim. Eles pensam no mundo das jogadoras, eles pensam no mundo das ex-jogadoras, eles pensam no mundo da galera que é torcedora, então isso realmente pra mim é um grande case de sucesso. Mas Não, e considerando a comunidade local, né? Então, Exato. você está inserido num ambiente que você consegue mudar a vida das pessoas que estão ao redor. E você muda. Como a gente fala aqui em casa, a gente não pode mudar o mundo inteiro, mas a gente pode tentar mudar pequenos mundos que estão ao nosso redor. Muito bem. A gente deita. Mas uma coisa que eu queria trazer aqui pra gente discutir é o caso do Wrexham, que é um time inglês que estava jogando a 5ª divisão desde 2008 e foi comprado por 2 atores que não entendiam nada, não entendem nada de futebol, ou não entendiam, porque agora tem um tempo que eles já estão inseridos aí nesse meio. Eles pagaram apenas 2,5 milhões de libras, o que não é nada pro time, né? Pra um time de futebol. Trocadinho. Oi, Jola, tudo bem? Gente, o nosso gatinho tá aqui na sala, se você tá acompanhando a gente aí no Spotify. Bom, mas Ryan Reynolds, que fez o Deadpool, o melhor super-herói. E Robin McElhenney, eles dois compraram o Wrexham em 2020 e o Wrexham subiu da 5ª divisão para a 4ª divisão e agora em maio acabou de subir para a 3ª divisão. Ou seja, deu tão certo o investimento que eles fizeram ali. Isso não quer dizer que eles não perderam dinheiro, tá? Porque eles no começo perderam muito. Mas que eles acabaram de comprar 5% de um time mexicano que é o Necaxa, que é um time super famoso no México e tudo mais, com o propósito de tentar recuperar mais um time pelo mundo aí. Então é muito legal ver como 2 pessoas, que é o que a gente tá falando. É neste momento que o Vascão? Oi, querido. Mas, pô, quem não, né? Quem não queria que, tipo, alguém Lógico. pegasse o time pra cuidar e mesmo que ele... eu falei, é o Ted Lasso da vida real. E tem dado certo. A gente falou sobre cantores ou atores que compraram times ou fundaram times. Uma coisa que a gente não falou, e eu sei que tem muito, mas eu sei que você conhece muito mais, é como cantores influenciam diretamente os times, mas na parte da torcida. Sim. Ou do hino, ou de canto. E eu sei que na Europa isso tem muito. O futebol, ele é a expressão cultural, né? Então você encontra de tudo na arquibancada. Você falou do exemplo de uma cidade pequena que tem um time e vive por aquilo. Algumas cidades vivem por times de futebol, né? A cidade é basicamente feita por torcedores daquele time de futebol. Então, realmente, a música, ela é uma coisa muito importante pra preencher esse espaço de manifestação cultural. Então, quando você tá na arquibancada e você quer cantar uma música, como você traz uma música de um cantor que torce pra aquele time e faz ela se tornar parte do seu clube? Porque existe uma conexão, né, do torcedor que escreveu a letra e às vezes escreveu a letra pro clube, ou outros que simplesmente tem uma canção muito foda e a torcida vai lá e pega e se apropria daquilo, né? Eu acho que tem vários casos, a gente pode citar alguns. Roma. Vou falar da Roma, mas calma. Antes da Roma, eu acho que a Inglaterra é muito forte nisso, né? A Inglaterra tem um movimento musical muito absurdo, que mexeu muito com a cultura e como as pessoas se vestiam, os grupos que as pessoas se dividiam, os lugares que elas frequentavam. A Inglaterra tem isso. Então você vai na Inglaterra até hoje, você ainda consegue ir nos clubinhos, nos pubs, nos lugares... Tem, assim, pelo país inteiro, muitos mini-shows. Tem bandas surgindo o tempo inteiro. Aquilo lá é um fervo. Mas, enfim, eu acho que vai falar do Stone Roses. Eu tava em Manchester agora, recentemente. Óbvio, em Manchester tem o Oasis, que a gente vai chegar lá também. Por favor. Até pra Ale ficar feliz. Mas Stone Roses é uma banda muito foda e que durante muito tempo foi considerada ali igual ou maior que o Oasis pra cidade. Só que ela representa o Manchester United. Por quê? Quase toda a banda torcia pro Manchester United e uma das músicas foi escolhida para ser a música do clube antes dos jogadores entrarem em campo. Então agora, em 2024, a Adidas lançou a coleção Manchester United e Stone Roses, que é lindíssima, que basicamente remete à capa do disco deles de 89. Enfim, a coleção é linda, a camisa é linda, eu vou falar um pouco mais sobre a coleção em si, mas o que eu quero dizer, em que momento alguém virou e falou, Stone Roses vai ser a música dos caras, vai fazer os jogadores entrarem em campo. O que aconteceu? O Gary Neville, que foi capitão do Manchester United, em 2005, quando ele se tornou capitão, que o Roy Keane passou a abraçadeira pra ele, ele falou, preciso de uma música pra tornar o ambiente, assim, um fervo antes da gente entrar em campo. Então, ele escolheu a música porque ele era viciado na banda e porque ele entendeu que aquela música causava um negócio... Arrepio na pele. Um arrepio especial. Então, This Is The One, que é o nome da música, toca. Uma palhinha pra gente? Eu sou muito boa no inglês. Se fosse em italiano, até cantar. Quando chegar a hora da Roma, eu canto pra vocês. Tá bom. E ele
falou que quando colocou aquela música, ele entendia que você avisava pra torcida que os jogadores estavam entrando em campo. E que a torcida se levantava e se preparava pro acontecimento que seria ali. E quando eles sentiam essa energia vindo da torcida, eles entendiam que eles tinham que entrar em campo e fazer tudo que eles pudessem pra ganhar aquele jogo. Demais. E vários jogadores já disseram isso, que apesar dele ter escolhido a música, se tornou uma coisa emblemática. E que pra ele a escolha veio não só de uma banda que ele gostava, mas de uma banda que naquele momento era maior em Manchester, pra eles, do que o Oasis, e que eles podiam tomar conta disso. Então, a maior banda do momento é a banda do Manchester United. Demais. Sabe uma música que eu gosto muito e que toca em vários estádios? Sweet Caroline. Oh, oh, oh. É uma música Toca que... muito na Inglaterra. Então, exato, é uma música que não é de um time especificamente, mas vários estádios quando toca, tipo, mano, o estádio inteiro canta, e é irado, enfim. O futebol na Inglaterra é diferente também, né? Que horas vai chegar a horinha da Roma? Não, vai chegar. Você vai falar do Oasis agora? Que é o rivalzinho do, né? É o City, o Oasis, United e tal. Ah, o Oasis é o Oasis, né? Enfim, muita gente conhece porque não faz parte só de uma cidade, uma explosão daquele momento. É difícil talvez se jogar Stone Roses hoje pra uma galera da nossa geração e falar quantas pessoas conhecem. Ah, a galera que curte mais esse tipo de música. Oasis, quem nunca foi no Sim, karaokê total. cantar Wonderwall? Mas eu acho que o Liam e o Noel Gallagher, os irmãos que não se falam, eles representam muito essa paixão por um clube de futebol, né? Então eles sempre carregaram isso nos shows deles, o vício de estar em todo jogo, no estádio, mesmo sem se falar, ambos iam aos jogos. Maravilhoso. Cada lado da torcida tem um nome. Cada lado da torcida escolheu um irmão pra isso, gostar. apadrinhou. E o Noel, quando ele faz show, tem duas coisas que são essenciais pra ele. Um bonequinho do Guardiola no palco. Que eu acho justíssimo. 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 E uma bandeira do Manchester United. Entre as exigências que artistas fazem do United, Do meu City. Deus do céu. Eu tava aqui, ó, tipo, falho. ops. Meu Deus, Faz alto parte, falho. faz parte. Entre as exigências dele de camarim, que todo artista tem, a bandeira do City é uma das exigências dele. Certíssimo E ele. geralmente ele que leva. E o Liam, que é um pouco mais combativo, né? Ele é um pouco diferenciado, assim. Rebelde. Rebelde, eu acho que é É. uma boa palavra. Ele coloca o Manchester City na bateria e durante o show ele faz piadas, sobretudo quando ele tá na Inglaterra contra o Manchester United, então fica essa birrinha. Então é isso, acho que a gente deu o exemplo do Elton John, mas a Inglaterra tem muitos movimentos, muitas bandas, muitos cantores e muitas pessoas que de alguma forma influenciaram na cultura dos estádios, até porque eles têm uma cultura musical muito forte. A gente pode falar do Liverpool, enfim, e de várias outras bandas. Mas This Is The One é realmente uma música que você sente a energia quando começa a tocar e os jogadores vão entrar em campo. Muito legal. Eu tenho a sensação de que lá, em jogos de times ingleses, o pré-jogo, enfim, eu vivi isso na Roma também, mas o pré-jogo ali tem muita música e isso mexe até com quem é turista, digamos assim. Porque beleza, eu fui acompanhar jogo do City, que tem o meu coração ali na Europa, então pra mim, estar ali e ver o estádio cantando é muito legal. Mas eu não sei até que ponto também, porque durante jogos, a torcida da Europa costuma fazer menos barulho. Então, não sei se o pré é tão caloroso e tão quente com música. A torcida da Roma, pra mim, eu saí de lá falando, e nem é porque você ama a Roma e tudo mais. Falei, cara, é uma das torcidas mais legais que eu já vi. Porque a torcida Sim. geral, eu não sei como é do outro lado do estádio. Às vezes, quando você tá no meio da geral, acaba sendo uma realidade parcial, assim. Mas os caras cantam, e aí são cantos mesmo. Não é só, tipo, aplaudindo ou fazendo um barulho, é tipo cantando música do começo ao fim. Eu vou tentar não ser clubista falando da torcida Pode da ser, Roma. a gente gosta do seu clubismo. Mas eu acho que a torcida da Roma tem a junção perfeita entre a fé futebolística e a inspiração musical. Precisa de muita fé, né, pra torcer pra Roma? Também. Quando você vai num jogo da Roma, é como se você assistisse a um concerto musical. Mentira? Não, verdade. Eu te total. falei isso antes da gente ir. Tem, obviamente, durante os 90 minutos, muitos cantos que são muito legais e muito musicais, mas aquela coisa de provocar a torcida, de falar um pouco da história. Mas vários times italianos têm músicas legais ali que tocam no estádio, mas a Roma tem uma ordem das coisas. Existe o hino, primeiro hino da Roma, o hino oficial, que foi escrito em 1931, que é um hino completamente diferente. Se você escuta a gravação, ele tem uma pegada de tango, ele é uma coisa profunda, chama canzona, canção do Testácio, basicamente, que é o bairro em que a Roma nasce. E beleza. Essa música toca? Eu ouvi toca. essa música? Ela toca bem, enquanto a galera tá entrando no estádio, a Porque escalação... eu não lembro, tipo, não É. me marcou, assim. É uma... Eu gosto do Roma, Roma, Roma. Roma, 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 que na verdade não é esse o nome da música. O nome da música é Roma, e aí entre parênteses, não se discute, se ama. Legal.
E o Antonello Venditti, que é um cantor muito famoso italiano, ele, junto com outros compositores, faz essa música, né? Ele que canta essa música, ela é eternizada na voz dele. Romanista, dos brabos. Ainda bem, né? É, óbvio. E ele faz essa música, ele apresenta naquele período ali da década de 70, 74, por ali, pro presidente da Roma, pro técnico da Roma, e eles piram com aquela música. Eles falam que coisa absurda e tal. E a Roma decide colocar essa música num jogo contra a Fiorentina depois que a Roma faz um gol. E a Roma é multada. Porque você não pode enfiar uma música... Do nada. Não sei se hoje... toca uma Ivete Sangalo aí no meio do Maracanã. Eu não sei qual é a regra hoje, mas naquela época não podia. Então a Roma é multada e tal. Enfim. E demorou ali pra, de fato, virar o hino da Roma. Até que chega um momento que é percebido que essa canção era um absurdo, que tomava os torcedores, e aí vira o que você conheceu, que é o Roma, Roma, Nossa, Roma. é muito legal, O estádio inteiro canta, assim, é uma coisa absurda. Você tá do lado, assim, se estiver a 5 quilômetros do estádio, talvez você escute, porque é uma coisa muito linda. Então a Roma tem canções feitas por artistas italianos, muito importantes para a história da música italiana, que foram tomadas pelo clube. Então tem essa coisa de apropriação. Um torcedor apaixonado da Roma, que fez uma canção com inspiração na história do clube. Então, por exemplo, Forza Roma, que é aquela música bonitinha que eles cantam quando a torcida tá entrando. Forza Roma, Forza Lupi, questa é hora de mostrar quanto valemos. E as músicas têm dialeto romano, são músicas especiais e que falam uma coisa que é muito comum. Ela falou que era sem clubismo. Na torcida... Ela tá 10 minutos falando da Roma. Na torcida da Roma, que é amar a Roma independentemente do resultado, porque obviamente o resultado não é uma coisa muito... sentido essa não é uma música coisa, aí, esse ditado. Tipo, se você perde ou se você ganha, nada muda, porque nós amamos a Roma. Então, a torcida tem essa dedicação, mas eu acho que o grande ponto pra mim é justamente esse. Existia um hino escrito na década de 30, chatão. Não é chato, Aí é a galera foi também. lá e fez um mais da hora. Mas que é um cantor da década de 70 Irado. que consegue eternizar Eu um gosto hino. da parte que, tipo, a torcida faz a segunda voz da própria torcida. Então é tipo, Roma, 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 Roma! Tipo, é muito da hora, mano, porque faz um barulho gigantesco. Vibra, né? Nossa, ecoa, assim, dentro do estádio. É realmente animal, assim. Na primeira vez que a Lê foi no estádio da Roma, que ela escutou o hino, ela olhou pra minha cara, ela ficou assim, tipo... Eu entendo era o seu amor verdade pela o que Roma. você tinha dito mesmo. É absurdo. Mas é demais, né? É muito legal. E aí, pensa, o Antonello Venditti vai sempre no estádio, senta lá na tribuna. Eu sou foda. Eu ia ficar assim, eu sou foda, eu que fiz essa música. E é ensurdecedor ao lado dele as canções, sabe? Eu acho um negócio muito foda, assim. O futebol... O futebol e a música, né? Se cruzam muito. Assim, quem não se lembra do título do Copa do Mundo 2002? Música da Ivete Sangalo. Tipo, marcou gerações e gerações e gerações. Não tem como você separar o título da música. Não tem como, assim. Então... São marcos, né? Exato. E aí, porque futuramente, talvez... E desde 2002 estão tentando fazer uma música pro Hexa, e o Hexa nunca vem, e nunca veio uma música boa também. Mas... Que aí, acho que, de repente, as gerações futuras vão olhar e vão falar... festa? A música do Penta. Exato. Animal. Enfim, o futebol... é muito essa questão de expressão cultural pra mim, da possibilidade de você fazer mudanças culturais também, com atitudes como a da Natalie Portman, por exemplo, de buscar a igualdade de gênero, fundando um clube. Acho que passando um pouco por esse ambiente de unir moda, música, arquibancada. Quando você pega, por exemplo, a capa do Stone Roses de 89 e ela é transformada numa coleção da Adidas em 2024, Total. lindíssima, que vem também na ligação da música que os jogadores entram no estádio e que, sobretudo, pra mim, camisa de futebol tem história. Então, quando você cria uma camisa de futebol com uma história, primeiro, vai vender muito mais rápido, porque você tá contando uma história pra sua torcida e pra gerações mais novas que talvez não tenham vivido aquela história. Então, eu sempre penso um pouco sobre essa questão. A gente vai ter um podcast sobre isso, né? Moda e futebol. Mas eu comprei a camisa do Manchester United, que basicamente a capa que faz a camisa da Adidas é aquela verde? Toda desenhada. Parece um grafismo. Verde com vermelho, todo um grafismo e tal. Por quê? Quando a capa do Stone Roses foi desenhada, era uma capa inspirada nos quadros do Pollock, que é um expressionista americano, um pintor, um artista super famoso e tudo mais. Então, na camisa do Manchester United, tem todos os detalhes da capa daquele disco, que também era uma referência a uma revolução que aconteceu na França em 68, dos parisienses contra o governo. Não, mas é muito legal por isso, sabe por quê? Na coleção da camisa, tem os grafismos do Pollock, as cores da bandeira da França, porque é uma referência à capa do disco, que era da revolução daquele momento dentro da França. Faz sentido mesmo. Contra a polícia e tal, dos estudantes, não sei o quê. E limões. Eu fico até arrepiada, juro. E limões, por quê? Tinha a questão de jogar o gás lacrimogêneo nos estudantes, nos jovens, e eles usavam limão pra conseguir diminuir o efeito do gás lacrimogêneo. Nossa.
Isso tudo na Eu capa não de um sabia disco. que era por isso. que Eu virou tinha uma olhado a camisa de camisa, eu futebol. achei irada e eu não tinha entendido nada com nada. Obrigada por essa explicação. Então, a camisa, não a de jogo, assim, mas A as branca. outras, tem, metade de limão, assim, na manga. É incrível. Não é um movimento cultural muito Sim. foda? Cara, e é sobre isso, na verdade, né? Tipo, a gente trouxe esse tema justamente pra mostrar como os mundos se cruzam, né? O mundo da música influencia o futebol influencia o mundo da música, casais conseguem influenciar o futebol consegue influenciar casais, e isso faz com que não seja uma coisa isolada. Quando as pessoas falam, você gosta de futebol, eu nem ligo pra futebol, talvez você não ligue pro jogo, mas a história do futebol, ou como algum cantor que você gosta, ou ator, ou atriz, enfim, enxergam aquilo, ou enxergam seu time do coração, isso no fim faz a gente estar conectado, todo mundo. Eu acho mesmo. E eu tenho uma pergunta pra você. Quiz do final. Imagina, você fala assim, não quero responder. Pode ser que eu não queira. Quando você pensa, talvez, em uma canção brasileira, um cantor, tirando a Ivete Sangalo, Não, tá? já vou responder, Ivete. Que relacione algo ao futebol, assim, o que te vem à mente? Coisas que tenham marcado pra você, eu digo memórias afetivas mesmo. Cara, eu acho que afetivo eu precisaria tentar pensar, mas a partir do momento que você me fala em futebol, eu lembro de ditadura, proibição e tudo mais, e automaticamente vai pro lado de Gilberto Gil, por exemplo. Mas afetivo, pra mim, 2002 é 100% Ivete Sangalo. Mas tipo, Skank, uma partida de futebol não sim. foi um hino Não, pra você, foi criança? muito mesmo, assim. Eu não sei porque eu fui parar em ditadura de Gilberto Gil, essa que é a grande verdade. Eu não sei também. Porque eu não consumo, mas sei lá, tipo, pra mim, eles foram tão representativos durante um tempo. Acho que talvez porque o futebol feminino foi proibido e tudo mais, e automaticamente a minha cabeça vai pra lá, mas eu não sei por que mesmo. Não, E você? Gilberto Gil. Não, foi uma loucura. A relação que você fez foi louca pra mim mesmo. Sim. Porque eu fiquei pensando, tipo, em que momento, sei lá, o Gil especificamente. Enfim, não importa também. Pra mim tem Caetano, com Reconvexo, que a música ficou eternizada na voz da Bethânia. Que ele fala: quem não amou a elegância sutil de Bobô, que foi um jogador muito importante do Bahia. Enfim, ajudou o Bahia a ter o Campeonato Brasileiro de 88, que foi histórico. Imagina pro jogador de futebol. Pô, o Caetano me botou numa música, porque era um jogador elegante, um jogador diferenciado, que tinha o passe, sabe? Como dizem. Então é uma música que me marcou bastante. E Fio Maravilha, do Jorge Benjor, que obviamente tem uma relação aí maior com o flamenguista, ele é flamenguista doente, né? Mas que a história é muito legal, porque o Fio Maravilha, o Flamengo, na década de 70, fez um jogo contra o Benfica e rolou essa jogada. Tabelou, driblou 2 zagueiros, deu um toque, tirou o goleiro, só não entrou com bola de tudo porque teve humildade. E aí, aquela loucura, não tem imagens desse jogo. Então, a única lembrança que se tem desse gol é a música. É a letra de Jorge Benjor, que na época era Jorge Ben, e ele escreveu isso. Só que tem um plot twist dessa história muito bom. Ele foi processado por direitos autorais. Por quê? Na época, tipo, o amigo do Fio Maravilha, que era advogado dele, tal, deixou processar o Jorge Benjor pra ganhar uma grana. Ele perdeu, né? Porque tinha o Fio Maravilha, que era o nome do jogador. Parece que o jogador não sabia, eu não sei a verdade dessa Ele perdeu? história. Eu só quero saber se ele perdeu. Se ele ganhou, se o Jorge Ben teve que pagar ele. Não, eles resolveram mal entendido. A música durante o tempo ficou sendo cantada como Filho Maravilha, Nossa, nós gostamos melhor de do você. que silêncio. Sabe quando a rádio tira o palavrão? É verdade. Tipo, maravilha. Não, né? Pelo menos ficou como filho, é melhor. Você parou pra imaginar isso? Que loucura. É maravilhoso. Você ser processado? Ah, não, achei que você tá falando que loucura não tem imagem e a única representação... Não, isso é incrível. Não, isso não existe. O cara tá viajando, pelo amor de Por Deus. exemplo, você achava que a música era Fio Maravilha ou Filho Maravilha? Fio Maravilha. Tem gente que tem essa dúvida, sabia? Pelo amor de Deus, só ir no Filho vagalume.com e ler a letra Nós ali. gostamos de você. Quem foi a pessoa, a gente tá falando sobre influência, quem foi uma pessoa que te influenciou de celebridade ou cantor e tudo mais? Você falou de música e eu quero saber a ciência da música no futebol. Você tem alguém? Tipo, eu decidi escrever sobre futebol porque eu gostava de ler o texto do fulano. Que foi o meu caso com televisão, mas... Ah, é? Qual é o seu caso? O meu caso... Glenda Kozlovski. Kozlovski. Não só a Glenda, eu decidi fazer jornalismo esportivo para trabalhar com futebol por conta da Glenda, mas muito por conta de Thiago Leifert e mais pra frente Fernanda Gentil. Então esses três realmente interferiram muito na minha vida. Hoje conhece todo mundo. É muito louco, inclusive, trabalhar com essas pessoas, que pra mim é um prazer imenso. Eles me fizeram mergulhar mais ainda de cabeça no mundo do futebol. E você? Cara, na verdade, é uma pergunta difícil, assim, pensando. Porque eu gostava muito de ler jornal, né? A Luana é muito fora da realidade, gente. Ela tem 29 anos e ela gostava de ler jornal. Eu não conheço ninguém que tem menos de 31 que gostava de ler jornal. Eu queria muito assinar jornal, mas é que nos últimos anos houve um movimento aí um pouco esquisito de alguns jornais. Putz, eu gostava muito de rádio, muito. Eu viajava muito na estrada com meu pai escutando rádio. Cara, eu lembro muito de escutar CBN, sabe? Umas coisas assim. Rádio Bandeirantes. Mas enfim, o ponto que eu quero chegar é... Uma pessoa. Você sabe... Vamos lá, foco. Cara, acho que Eduardo Galeano.
Galeano, o escritor. Uma boa escolha. Eu acho que o jeito que ele escreve de futebol e a capacidade que ele tinha de fazer a síntese de um momento muito importante do futebol pra uma pessoa, pra qualquer pessoa de qualquer idade conseguir ler, eu acho que o Eduardo Galeano me pegou num lugar ali de escrita, que foi como eu comecei, que é, putz, eu queria muito conseguir falar de futebol igual esse cara fala. Sonhem com o livro de Luana Maluf, que vocês vão ter o prazer de ver essa mulher escrevendo, que é a coisa mais linda que eu já vi na vida. Maior declaração de amor que essa, só se eu te der um beijo na boca aqui agora. Mas como não dá, a gente tá longe, fique com essa. Tá bom, eu vou guardar isso e quando eu lançar meu primeiro livro eu vou colocar num telão. Isso. Sua Vamos frase. nessa? Bora? É isso, galera. Um beijo pra vocês. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, comentem. Se É vocês muito lembrarem de importante. outros casos, inclusive, né? Isso, conta aí pra De gente. música com futebol, celebridades com futebol, casos que marcaram vocês, porque aqui a gente trouxe alguns Alguns. poucos casos que marcaram a gente pra não ficar. Já ficou grande, né? Mas Ficou pra não ficar enorme. gigantesco. Mas é isso. Se inscrevam no canal, acompanhem a gente no Spotify. É isso, dê 5 estrelas, façam parte da nossa comunidade, que a gente quer ter essa troca de uma maneira longínqua, tá certo essa palavra? Ou pode falar longeva também. Longeva. É isso, beijo. Tchau. Beijinho.